Olá, jovens senhoras, estamos aqui começando mais um semestre do Pode Sim Senhora. E você entrou no melhor lugar, um espaço de acolhimento, com voz firme e onde a justiça tem nome de mulher. E aqui a gente fala de recomeços, das dores que viraram coragem e de direitos que precisam ser respeitados, principalmente de quem? Os seus. Eu sou a Kelly Assunção e esse é o Pode Sim Senhora, o podcast onde você, mulher, encontra força para ser ainda mais. Vanessa, mais uma vez estamos aqui, né? Ai, que alegria! Hello, pessoas intensas! Que saudade a gente já tava de vocês! Para quem ainda não nos acompanhava, eu sou Vanessa Ponce e aqui no Pode Sim Senhora nós sabemos que toda mudança dói, mas aqui é o seu lugar de acolhimento. É o momento em que a gente acolhe a sua metamorfose, porque transformar dói. Recomeçar inspira outras mulheres. E é isso que você vê aqui, através das nossas histórias, das histórias de outras mulheres, em que a gente conecta direito e recomeços para você. E inspiramos mulheres, né, Vanessa? Porque o que a gente tem são recomeços, Com né? certeza. E você não esqueça, ó, deixa a sua curtida e já envia esse episódio aí para todas as amigas, como sempre. As do Brasil, as de fora, que nós temos lá umas seguidoras maravilhosas, né, em Portugal e por ali afora. E siga as nossas redes sociais. O nosso Instagram, @Pode Sim Senhora _ e ou no nosso canal do YouTube. Pode Sim Senhora, é só chegar. Lá você vai ver os episódios anteriores e vai ver muita coisa boa daqui pra frente. Sigamos juntas. Vanessa, hoje eu quero começar esse primeiro episódio do segundo semestre de 2025 falando de um caso muito real. E não é um caso que a gente ouviu na televisão, que a gente ouviu falar, que deu repercussão aqui ou ali. Não, eu quero falar de um caso de violência que a Vanessa sofreu essa semana. E que ela ficou extremamente machucada, ela ficou extremamente ofendida, né, com essa violência assim muito machista, muito misógina. E eu acho que vale a pena a gente contar para as nossas seguidoras o que foi que você passou e o que você sentiu, porque às vezes nós sofremos esse tipo de violência e normalizamos. Com certeza, amiga. Bom, eu vou tentar resumir. Já contei um pouco desse episódio, todas vocês já que nos acompanham aqui no Pode Sim Senhora sabem, nós temos os nossos perfis também, já vou deixar, né? Exato. O Assuncão Kelly, Isso. não é isso? E o Van Ponce Jurídico, ambos na rede do Instagram. E eu contei um pouquinho desse caso, que eu acho que é interessante para que você saiba que é violência o que aconteceu, mas na verdade, muita gente normaliza, achando que não é. E aí aconteceu o seguinte, eu estava reunida com algumas amigas em um aniversário, em um bar famoso aqui na cidade de Brasília, e havia uma banda tocando, e a gente ali confraternizando, conversando e tal. E aí sempre surge uma brincadeirinha, né? No meio de um pagode, que você tá ali animada. E aí um vocalista da banda me solta uma pérola assim. Vamos lá, pessoal, todo mundo, para eu ver que vocês estão animados, levantem as mãos. Se você não levantar, você homem será broxa e você mulher terá trigêmeos. Eu olhei aquela brincadeira ali no momento. Confesso para você que no primeiro momento até falei, Deus me livre. Pensei comigo e em volta estavam as outras minhas amigas e a gente olhou. Mas aquilo me bateu, me tocou forte. Por quê? Porque a gente sabe como que é a maternidade é vista dentro da nossa sociedade. Exatamente naquela figura de que a mãe está sempre sobrecarregada. E aí eu não me contive e eu intervi. Fui até o vocalista, subi ali no pequeno palco que ele estava e ali de pé de orelha dele falei, olha, essa brincadeirinha não foi de bom tom. Foi uma brincadeira bem machista, misógina. Você sabia que existem muitas mães
que cuidam dos seus filhos sozinhas. E você sabia que a sociedade normaliza o sofrimento, a sobrecarga materna? E ele olhou para mim e falou assim: ah, foi só uma brincadeira. Não, foi só uma brincadeira e tal. Como eu vi que não havia uma reciprocidade ali, eu estava ali colocando que eu não tinha gostado e ele não deu de ouvidos, como a gente fala, eu desci. Já tinha, obviamente, um segurança na minha frente, né? Já pedindo para eu descer. Eu desci e fui novamente ficar no meu lugar. Mas ele não ficou satisfeito. Ele não só não me acolheu pelo fato de eu dizer que não tinha gostado da brincadeira, como ele prosseguiu. E assim ele disse: pessoal, olha só, eu já havia descido do palco, retornado ao meu lugar, e ele disse assim: pessoal, teve uma única pessoa aqui nesse ambiente que não gostou dessa brincadeira. Ah, mas foi só uma pessoa, né? Então agora eu vou tocar para vocês uma versão proibidão, um pagode proibidão. E assim ele prosseguiu com uma música belíssima de Alexandre Pires. E ele simplesmente detonou a música, onde ele dizia: eu vou sim repetir, e o vídeo dele cantando, se você quiser, tá lá na minha rede social. Ele dizia assim: então chupa o meu mamilo e mete bem forte. É exatamente isso que você ouviu. Eu fiquei estarrecida, né? estarrecida, porque no primeiro momento, amiga, como eu havia acabado de descer do palco, colocado a minha indisposição, o meu desconforto com a brincadeira anterior, e ele me expôs dizendo: olha, só uma pessoa, e obviamente todo mundo olhou, o bar inteiro estava olhando para mim, né? Obviamente. E aí quando ele prossegue com esse tipo de brincadeira, eu achei de uma extrema violência, porque é sobre isso, né, amiga? Como que normalizam brincadeiras e colocam o nosso corpo como um objeto. Então, ele não só falou da questão da maternidade, tudo isso que a gente sabe que vive, somos mais de 11 milhões de mulheres que vivem nessa situação, que criam seus filhos sozinhas, mas também essa objetificação do corpo da mulher. É lógico que a gente sabe que tem funk, proibidão, músicas de cunho que expõem as mulheres, mas assim, a gente escuta quando ela está fora de um contexto. Dentro deste contexto, eu me senti violentada. E querendo ou não, é um posicionamento. O que adianta a gente estar aqui no judiciário, né, pregando: eu defendo as mulheres da violência física, da violência psicológica, isso tudo, feminicídio, tudo. E o que acontece? Quando a gente vai para um show, nós somos ridicularizadas, expostas em piadinhas. Exato. Né? Não, mas é só uma piadinha, é só uma brincadeira. Não é, gente. Não é só uma piadinha, não é só uma brincadeira. Prova disso que nós estamos começando a ver humoristas sendo condenados na justiça por causa de piadinhas desse tipo. Então não é só uma piadinha, né? Você está assim cometendo um crime. E o que eu acho mais frustrante nessa nossa jornada é que a própria mulher, ela normaliza esse tipo de violência. Ai, Vanessa, eu tenho certeza que você ouviu, Vanessa. Oh, deixa isso pra lá. Eu vi à noite, você falou assim: amiga, olha o meu Instagram. Eu falei: gente, o que foi que aconteceu? A hora que eu vi, eu te mandei mensagem: amiga, sinto muito e tal. E aí você falou pra mim assim: tem um monte de amiga querendo que eu apague. Eu falei: se você não tá sentindo o coração de apagar, não apague. Por quê? A rede social, do mesmo jeito que ela serve, né, pra soltar essas piadinhas também, ela serve pra quê? Pra gente se posicionar. Não adianta a gente pregar uma coisa e viver outra. Nós somos mulheres. Se nós defendemos que a mulher ela precisa ser respeitada em todo o seu contexto de vida, em toda a sua grandeza, por que eu vou ver uma mulher sendo desrespeitada e vou ficar calada? Deixa pra lá. Homem é assim mesmo. Homem é assim mesmo por isso, porque a gente fica calado para passar logo, né, a vergonha, para passar logo a violência, o preconceito e a gente seguir. Mas quanto mais a gente ficar calado, mais ainda nós sofreremos violência. Se você fizer um contexto, uma linha do tempo,
Os nossos avós, as nossas avós, elas ficaram caladinhas, aguentando tudo. As nossas mães, elas já começaram a ter, a cavar um pouco de voz, um pouco de liberdade. E cabe a nós hoje, né, descortinar esse véu aí e trazer essa liberdade para que a nossa próxima geração, os nossos filhos, não sofram o que as gerações passadas e nós também sofremos, que é essa violência. E eu acho que é importante, Vanessa, você falar também para o pessoal o que é essa violência, que nome se dá a isso? É engraçado você tocar nisso, Kelly, porque assim, eu recebi vários comentários quando eu postei o vídeo em 2 redes sociais, né? A primeira foi no Instagram, depois o mesmo vídeo eu joguei no TikTok. E é engraçado como as redes, né, se movimentam de formas diferentes, né? Público, né? O público, enfim. E aí eu recebi acolhimento de muitas pessoas, inclusive da classe, né, de advogados aqui, mulheres advogadas que realmente olharam e falaram assim, nossa, mas que sem graça. Primeira coisa que eu acho que eu tenho que ficar clara é o fato da brincadeira inicial ter se referenciado aos trigêmeos. Gente, ter filho é uma dádiva. Não é um castigo você ser mãe de trigêmeos. Castigo é você ser mãe de trigêmeos com homens irresponsáveis. Com pais que a gente não chama de pais, a gente chama de meros genitores, que só colocam filhos no mundo. E aí, sim, dentro de um contexto de maternidade solo, sim, isso é extremamente violento. E aí, normalizar essas brincadeiras também é violência, é uma violência simbólica. E a violência simbólica, ela se dá através de gestos, de palavras, esse tipo de brincadeirinha travestida, entre aspas, né, e eu usando esse termo, revestida, melhor dizendo, revestida desse cunho de brincadeira que, na verdade, ele tá ali para atacar. E sim, isso gera gatilhos. Então, numa das redes sociais, eu recebi muito acolhimento, e em outras já disseram assim, falando de gatilhos, nossa, essa mulher tá muito amargurada. Nossa, porque no final do vídeo eu ainda digo assim, bom, eu me retirei do local, e eu tinha uma outra festa para ir, mas aquilo me bateu tão forte, não só pelo fato de ser mulher, não só pelo fato de ser mãe solo, não só pelo fato de ser advogada, mas porque diariamente a gente lida com isso, nos nossos escritórios, nas nossas casas, numa sociedade. E não é a sociedade que eu quero que a minha filha viva, né, progrida, cresça. Então, aquilo que eu passo dentro da minha casa, aquilo que eu prego dentro da minha casa e levo ao meu escritório, levo as minhas relações afetivas, de amizade, de relacionamentos, eu quero isso para toda uma sociedade. E é assim como você colocou. As avós não falavam, as nossas mães tiveram um pouco mais de voz, e nós que estamos agora nessa caminhada. Então, somos nós, sim, que temos que levar essa voz adiante. E aí, naquelas acolhidas, eu ouvi coisas, nossa, Vanessa, com certeza, muitas mulheres ali se sentiram incomodadas, só não tiveram a coragem que você teve, de subir ao palco, de falar e também de se retirar. E eu me retirei não pelo fato de estar, não só por estar incomodada, mas eu me retirei justamente porque na hora que eu me senti exposta, eu ouvi os bochichozinhos ali da plateia, assim, os olhares atravessados, que eu vi também depois quando eu postei lá no TikTok. Que mulher amargurada, é melhor você realmente não sair de casa, vai fazer terapia, isso aí se resolve com terapia. Ah, mas você é porque você é mãe solo, você escolheu mal, na próxima você escolhe melhor, né? Então, assim, são as brincadeiras que vão sendo normalizadas, que não pode ser assim. E sabe o que é pior, amiga? Eu estava olhando assim, a maioria dos comentários são feitos por mulheres. É isso que não dá para entender. Se você vê um comentário desse e tá lá, foi um homem que fez, fala, enfim... Mas não, são por mulheres. E isso é um reflexo desse machismo mesmo que é incrustado na nossa sociedade e que faz com que as próprias mulheres, elas que nome eu vou dar para isso?
elas não se unem. Ah, sim. Uma quer derrubar a É outra. a chamada A rivalidade rivalidade, feminina. você não vê isso muito nas amizades masculinas, né? Eles conversam, tá? Bate papo lá, conversam, sei o quê. Mas você não vê. Você viu a roupa de fulano, o cabelo, fulana tá acabada. Menina, fulana divorciou de novo. Você acredita que fulana tá grávida? Ai, eu não faria isso. Ou seja, a própria mulher, ela causa essa desunião, mas para mim isso é revestido ali de um machismo que ela foi ensinada a isso, para que a gente nunca esteja realmente unidas. A gente tá sempre ali naquela desunião. E a quem interessa essa desunião, né? Os homens, né? Aos próprios homens. Exatamente. Porque, meu amigo, o dia que a gente se unia, né? Todo mundo, todas as mulheres, passar um batom vermelho, colocar um salto 15, não tem pra ninguém no mundo. E isso é perigoso. Eu acho que é bem isso. Eu acho que eles têm medo exatamente disso. Agora você vê, se você fizer uma análise assim, mais acurada, ou a gente que lida, né, amiga, com o direito das famílias, com a preservação de direitos das mulheres e tal, você vê que isso é um traço contínuo, né? Entre a ofensa verbal, o caminho é sempre esse, né? Num ciclo de violência, ele começa com brincadeiras, né? Ah, isso é só zoeira, relaxa. Ah, mas tanto funk proibidão, né? Então, assim, começa com essas brincadeiras e ali do que é verbal parte para uma violência psicológica. Da violência psicológica, isso pode ir muitas vezes para uma violência física, sexual, né? E a gente vê aí as questões e os números alarmantes de mulheres sendo violentadas todos os dias, violentadas em todos os sentidos. Então, quando você vê, escuta, né? E repassa também esse tipo de brincadeira, que muitos chamam de inofensiva ou de mimimi de mulheres, não repasse. Isso é sim violência, como eu coloquei no início, é uma violência simbólica, mas não deixa de ser violência. E é sobre isso, a gente tem que realmente combater esse tipo de violência que nos segrega, que nos deixa à margem, que nos literalmente marginalizam, quase não sai, né? E nos colocam ali num papel de que somos feitas para quê? Para procriar, para estar em casa, cuidando da casa, dos filhos, né? É a famosa frase, né? Ah, quantas vezes eu, que já sou divorciada há algum tempo, com a minha filha pequena, tô numa balada, e sim, estou numa balada, adoro uma balada, estou solteira, né? E por que não? Estou na balada e falo assim, nossa, mas cadê sua filha? Com quem ficou sua filha? Né? Eu falo, ai gente, ficou com quem deveria ficar, né? Ou com a minha rede de apoio, ou com o genitor, que também tem a questão da convivência paterna estipulada, e tá tudo bem. Agora, no contrário não acontece, né? Quando os homens saem, ninguém tá perguntando para eles, onde está sua filha? Por quê? Porque já sabe que tá com a mãe, que tá com uma rede de apoio, né? Então, esse tipo de brincadeira, esse tipo de comentário não pode ser levado adiante, não pode ser repassado com o escopo de estar se fazendo uma brincadeira, sendo que na verdade é uma violência. Exato. Das microagressões psicológicas, físicas, que realmente reverberam dentro da sociedade. Não é esse tipo de sociedade que eu quero para minha filha. Exatamente. E você falando aí, eu lembrei que eu estava pesquisando, né, sobre o tema para gravar esse nosso episódio de hoje. E aí as redes sociais vêm trazendo coisas, né? Quando você começa a pesquisar. E eu fui vendo tantos vídeos de uma violência tão, assim, simbólica mesmo, que eu pensei assim, cara, as pessoas, elas dão sinais e a gente não percebe. Nós mulheres temos esse coração bom, esse romantismo, né, exacerbado. Aí me chamou muita atenção, era uma festa de casamento linda, uma noiva linda. E é um vídeo recente, não é um vídeo antigo não, gente. Tá rodando aí nas redes sociais. Quando eu encontrar de novo, eu vou postar no Stories do Pode Sim Senhora para vocês. A noiva maravilhosa, na beira de uma piscina, acho que já estavam na festa. E o noivo... queria dar um beijo nela, deitada, assim, foi deitando ela. Você confia em mim, né? Ela uma foto, né? Normal.
E aqui era a piscina. E ele queria tirar essa foto com ela deitada aqui, a hora que ela ficou bem curvada mesmo, que ela precisava realmente do apoio dele para ela não cair. Ele soltou e ela caiu dentro da piscina e se molhou toda. E ele saiu rindo, achando o máximo. Você ouve as risadas das pessoas ao redor e achou aquilo foi só uma brincadeira. Olha, Vanessa, eu vou falar uma coisa pra você. Quando eu vi aquilo, eu pensei, se eu fosse essa noiva, eu já saía daquela piscina agora e já pedi o divórcio. Naquele momento, não servia pra mim. Mas é a Kelly de hoje. É a Kelly de hoje, com a vivência de hoje, com a experiência de hoje, por saber qual é o meu lugar e por eu ter hoje esse posicionamento. Porque a Kelly de ontem, gente, ela aguentou tanta coisa, ela ouviu tanta coisa. Ah, você vai divorciar de novo? Ninguém vai te querer. Você acha que vai encontrar alguém que preste com 2 filhos? É isso. Estudar para quê? Fica em casa cuidando dos seus filhos. É isso. E não foi nenhuma leitura de um livro de terror que eu vi isso, foi na vida. E não foi nenhuma vez, nem 2 vezes, né, que a gente ouve esse tipo de coisa. Trabalhar para quê? Se você tem uma casa para cuidar. Lugar de mulher é em casa, cuidando dos filhos. Se a mulher não cuida da casa, ó, o marido arruma outra na rua. Então isso aí a gente ouve e normaliza. E é por isso que a gente sofre todos os tipos de violência, né? Por que que existe a Maria da Penha? Exatamente por causa disso. E até hoje muitas mulheres acham que a violência doméstica é apenas a violência física. É levar uma porrada, levar um tapa, é apanhar, é chegar lá na delegacia com a cara desse tamanho, inchada. Isso aí já é o final do ciclo. E olhe quando o final não for morte, que é o feminicídio. Mas ele começa nessas pequenas brincadeiras. É exatamente aí que começa, né, a violência psicológica. E normalizar, a gente está falando muito aqui da questão de brincadeira, e para você que vai assistir esse episódio, são inúmeras as brincadeiras que a gente escuta, né? Nesse sentido, já falamos algumas aqui, e isso faz com que nós acabemos haja um tratamento diferente, né? Uma desigualdade mesmo de gênero. Na sociedade. E isso vai para uma sociedade, não vai só para dentro de casa. Como a gente colocou, existe a sobrecarga materna, né? Os nossos corpos, somos nós mulheres que gestamos, então os nossos corpos mudam e tal. Mas a partir do momento que o filho nasce, a gente vê ali se existe um companheirismo, se não existe. E é por isso que se fala tanto de sobrecarga materna. Isso dentro de casa, mas dentro da sociedade também. Porque a partir do momento que você normaliza esse tipo de brincadeira, você está validando essa desigualdade de gênero, que também se apresenta na questão salarial, de quantas mulheres nós estudamos, progredimos, né? Buscamos progredir na carreira, fazendo inglês, bolsas fora, né? Tentando galgar novos caminhos dentro de uma empresa, e às vezes até você consegue atingir um nível bom dentro da carreira, mas aí você bate no quê? Na diferença salarial, simplesmente pelo fato de você ser mulher. Então, quando você normaliza lá atrás uma brincadeirinha dessa, pode ter certeza que isso vai ter consequência lá na frente, quando você tão capacitada quanto um homem, ou até mais do que um homem, você simplesmente começa a ganhar menos, né? E hoje nós temos dados que 20%, na verdade, o percentual, mulheres dentro de uma mesma estrutura de ensino, ou dentro de uma mesma empresa, com as mesmas oportunidades, que a gente também sabe que é bem difícil ser ofertada uma oportunidade igualitária a mulheres e homens, já começa pela própria entrevista de emprego, né? Porque na entrevista, quando o homem vai, ninguém pergunta se ele tem filhos, ou a maioria deles não perguntam. E quando perguntam, isso não afeta a sua entrevista. Agora, quando perguntam se uma mulher tem filho, aí já pergunta logo, mas com quem que os seus filhos vão ficar se eu precisar que você viaje? E se ela não tem filhos ainda, é uma jovem senhora, você pretende ter filhos? Exato. Se ela fala sim, pretendo, esquece, ela não vai ser contratada ali mais não, porque aquilo ali vai gerar muito custo para a empresa, né? Justamente. E quando nós falamos das mulheres negras, essa diferença é maior ainda.
elas recebem 47% da renda de homens não negros. E se falarmos das mulheres com deficiência? Nossa, a gente nem tem dados sobre isso, eu acho, amiga. A gente tem hoje pessoas com deficiência contratadas com carteira de trabalho assinada, é 1% Olha isso. das pessoas. E dentro desse 1%, a menor porcentagem são das mulheres com deficiência. Para você ver. Então, quando a gente fala desse tipo de violência, a gente fala, mulheres recebem 20% menos do que os homens nos mesmos cargos. Nós falamos de violência doméstica, que começou lá naquela brincadeirinha e pode ir sim para uma violência física, sexual, como a Kelly colocou. E aí nós temos que 13 mulheres por dia são violentadas em todos os tipos de violência. Isso dados de 2024. Exato. A gente fala de casos, aumento de casos de estupro, assim, de forma absurda, feminicídios. Então, assim, quando você normaliza uma brincadeira, que, olha, eu tenho certeza, Kelly, que quando a gente colocar esse episódio no ar, vão vir comentários, assim como veio lá no meu vídeo. Nossa, mas que tanto de mimimi. Pode ser mimimi hoje pra você, mas o mimimi de hoje pode salvar a sua vida amanhã. E olha só, você acha que é mimimi? 71.892 mulheres sofreram estupro em 2024. Isso, Vanessa, as mulheres que denunciaram. São os dados estatísticos. E os dados que não existem registro, as né? notificações no Será que é mimimi também você ter mais de 1.450 mortes de mulheres? O feminicídio, ou seja, essa morte, ela foi praticada por um companheiro, quem deveria proteger. E os motivos são os mais toscos possíveis. Ela não quis mais ficar casada comigo, então eu matei. Se não fica comigo, não fica com ninguém. Olha que fala, parece que a gente está no século passado. Lendo aqueles livros, né, de literatura lá atrás, que a gente via Tempo da barbárie. esse tipo de crime, né, que assim, é inconcebível, inconcebível. A cada 17 horas nos estados monitorados tem um feminicídio. Não, e aí a gente falando muita de coisa. Eu lembrei, tem nas redes sociais, depois vocês podem até buscar aí um vídeo daquela artista Sherry Stone, né? É verdade. Ela falando exatamente dessa diferença salarial. Ela disse assim: olha, quando eu fiz lá atrás, há 30 anos atrás, acho que é, aquele filme Instinto Selvagem, que ela ficou muito conhecida com aquele filme, falaram pra ela assim: olha, você vai ser protagonista nesse filme e o seu salário vai ser $500 mil. Para o homem, que no caso era o Michael Douglas, né? Acho que era o Michael Douglas. Sim. 14 milhões. 500 mil, 14 milhões. Pensa. Aí ela disse que agora, em 2024, já passado 30 anos, né? Busquem esse vídeo aí, digita lá, Sherry Stone, falando sobre a diferença salarial entre homens e mulheres em Hollywood. E aí ela disse assim que agora, 30 anos depois de toda a fama, né, que foi aquele boom na carreira dela, aquele filme, quantos outros ela não fez, né, depois daquele. Ela disse que chegou um dia desse, um diretor e disse a ela assim: olha, eu queria que você viesse, né, para compor e fazer esse filme, e você vai ser novamente a protagonista, né, e tal. E ela, claro, vamos ler o roteiro e tal. E aí ele disse assim: vou lhe oferecer $500 mil. Aí ela falou: meu Deus, $500 mil, passado 30 anos, eu com a carreira já estabilizada, eu tô sendo, né, estão me ofertando o mesmo valor que eu recebi há 30 anos atrás. Ela disse que virou pro diretor e falou assim: muito obrigado, boa sorte. Não, muito obrigada. Aí disse que ele falou assim: boa sorte, Sherry Stone. E ela: boa sorte para você também. 2 semanas depois, esse diretor foi demitido. Exato. E o que a gente ainda pode discutir nisso daí, que eu tava pensando aqui? O etarismo. Ó, com certeza. Não sei como não saiu, né, isso, porque tá velha já. Então, R$500 mil tá bem pago. E é o que a gente vê hoje. É um absurdo. Nos nossos dias, né? Além de sofrer a violência doméstica, a gente ainda sofre com o etarismo. Aí o problema, sabe o que é, gente? É que a mulher nunca tá certa e ela nunca está vivendo o momento certo. Porque se é nova demais,
ela é descartada porque é nova demais, não tem experiência, tal, tal. Se ela está na meia-idade, já está ficando velha, não tem Vai querer ter condições mais, filho. vai querer ter filho, vai dar despesa. E se a gente já está de 50 mais, que eu já estou chegando lá, Não viu? serve mais. Daqui a pouquinho. Não dá para mais nada, acabou. É como se a velhice, o início da velhice, fosse o fim da linha para a mulher. Já não dá para mais nada. E hoje a gente vê exatamente o contrário, né? Nós mulheres com 50, cara, antigamente as mulheres de 50 tinham cara já de vovó. Porque era o que era esperado delas. Claro. Era o que era esperado, não tinha mais nada a oferecer. Era um copo na cabeça, uma saiona fazendo tricô. Eu nem aprendi ainda, gente, fazer isso. Não sou dessa geração também, entendeu? Nem forno e fogão e crochê não é para mim, entendeu? Eu estou mais para o lado intelectual, né? E tô assim, naquela que dança até o chão. Essa sou eu, tá, minha gente? Essa sou eu. Mas assim, a gente estava falando sobre isso acho que é importante a gente dizer que lá atrás, nós, como você estava colocando, amiga, nossas avós, bisavós, até nossas mães, né? O exemplo que eu dei da Sherry Stone aqui é para você refletir. O diretor foi demitido porque hoje a gente consegue falar sobre isso, mas ainda está muito longe da gente ter essa igualdade de gênero, igualdade material, como a nossa Constituição traz, igualdade salarial, né? Então está muito longe isso. E aí por que a gente fala disso? Porque lá atrás nossos avós, as nossas avós, as nossas mães aguentaram caladas, né? Algumas choravam. E hoje, quando você fala nesse tipo de situação e fala não pode normalizar esse tipo de situação, você fala também que a mulher não pode chorar. Ela não pode chorar, ou é assim, a mulher é muito chorona, é mimimi, ou quando a mulher não chora também, nossa, mas essa mulher, a velha expressão, essa mulher veste calças. Pedra de gelo. Pedra de gelo, né? Gente, sabe, eu vi também uma outra coisa que eu gostei. A mulher não deixou de ser doce, que ela foi em busca dos seus direitos. Não, nós é que deixamos de ser cortejadas como merecemos. Porque nós estamos indo cada vez mais em busca dos nossos direitos, nós não estamos nos calando, mesmo que com lágrimas nos olhos ainda. E eu ouvi uma frase do Carpinejar esses dias, que eu gosto muito, e eu vou reproduzir para vocês, que ele dizia assim, eu aprendi muito nessa minha vida, eu aprendi chorando, eu não parei para chorar. E nem olhei para trás. Então, antigamente, a gente parava a vida por conta da maternidade, parava a vida por conta de um casamento, que às vezes era um relacionamento completamente tóxico, mas a gente não tinha voz. Hoje nós temos voz. Nós pelo menos podemos falar, tá aí as redes sociais, joguei meu vídeo lá, tá com 14 mil visualizações e eu espero que dê mais. Então, se você ficou curioso, já vai lá, dá mais uma curtida e impulsiona. Manda para quem você quiser também, porque o que nós estamos discutindo aqui é justamente isso, para que você, que hoje, ou aquelas mulheres que estavam lá no ambiente, que se calaram, elas possam ter voz. Porque eu fui uma, dentre várias que estavam ali, que simplesmente olharam, sentiram e ficaram com vergonha. E eu fui a única que não tive vergonha. E nesse sentido estão lá os comentários também. Então, assim, a gente pode chorar, a gente pode sorrir, mas a velha história do trocar o pneu do carro com o carro andando. A gente hoje fala e prossegue, igual a gente está fazendo aqui. E eu já chorei muito também. E quem não, né, Vanessa? E a gente continua chorando, mas eu acho que tem uma diferença nesse choro, sabe? Antigamente, eu chorava porque eu não tinha coragem. Eu era tolhida no meu direito de me expressar, de falar o que eu estava sentindo, porque tudo era julgado. Deixou de ter o julgamento? Não. Mas eu deixei de me importar com esse julgamento. Eu comecei a me posicionar. Eu não estou feliz nesse lugar. E não interessa o motivo de eu não estar feliz. Eu não tenho que dar explicações. Eu não estou feliz nesse lugar, eu não estou feliz na companhia dessa pessoa, eu não estou feliz nesse trabalho. Enfim, não é só de relacionamentos. Ou eu não estou feliz com essa amizade. Também, não tem problema.
Você tem o direito de seguir. E nós já colhemos frutos desse posicionamento, dessa liberdade tão cara para nós mulheres. Hoje nós temos o divórcio liminar. Antigamente nós não tínhamos isso. Quando a gente entrava com divórcio, obrigatoriamente tinha que se ouvir a outra parte, o que ele achava daquele pedido de divórcio. E olha que hoje mesmo nós já tendo garantido esse direito de um divórcio liminar. Eu sou divorciada mesmo antes de fazer a partilha de bens. O processo continua. Tem muitos juízes que ainda não aceitam essa nossa liberdade de escolha. Não, tem que ouvir sim, tem que ouvir a outra parte para saber o que ele acha. A outra parte, saber o que a outra parte acha, não vai mudar a minha vontade. Eu que sei a dor que eu passei naquele relacionamento, eu que sei as violências que eu sofri naquele relacionamento, e pode também não ter tido esse tipo de violência que nós estamos falando aqui, mas os sentimentos podem mudar, gente. E tá tudo bem. Os objetivos de vida, eles podem mudar, cada um vai para um lado, pensa uma coisa, os objetivos não são mais para o mesmo lado. E tá tudo bem, você não é obrigada a ficar e ficar sofrendo, porque a vida ela é muito rápida, ela passa muito rápida. E a gente estando bem aqui dentro, você está bem para os seus filhos, você está bem para a sua família, você está bem no seu trabalho, você está bem no conjunto, né, da sua vida. E eu acho que prosperidade é isso. A gente ser uma mulher próspera não é ser uma mulher rica de dinheiro, mas é a gente ser feliz na nossa vida espiritual, material, a gente ser feliz no nosso relacionamento, é a gente ser feliz em todas as áreas. E a felicidade, ela não está do outro lado da montanha, né? A felicidade, ela está no caminho. Sim, é você ser feliz hoje, nas pequenas coisas, né? Nas sábios também. A gente sabe que toda mudança, ela gera um desconforto. E grande. Toda mudança gera um desconforto. A gente, né, faz uma analogia via a questão, né, da borboleta, né? A metamorfose da borboleta, né? Para virar borboleta, quanto sofrimento. Aliás, vou até trazer a história da pérola, né? Para virar pérola, né? Quanto ela se contorce dentro daquela concha. Mas quando ela sai muito mais brilhante, ela sai muito mais formosa e muito mais... Caríssima. Caríssima, rica, fina, entendeu? Então a gente sabe que esse recomeço, ele é difícil, ele é dolorido, ninguém muda, ninguém recomeça sem sentir dor. Recomeçar dói, toda mudança é lenta, mas é por isso que ela é tão significativa. E é por isso que a gente fala, enquanto seguirem brincadeiras assim dizendo, foi só uma zoeira, a gente está cultivando simplesmente um solo muito fértil para que hajam e brote vários casos de violência e que culminem, né, e acabem em casos de feminicídio. Então, não seja você a próxima vítima. No primeiro sinal de que houve um desrespeito, e hoje você tem voz, mulher, você pode ir para uma rede social, você pode apontar e dizer, olha, não gostei, não faça mais. Hoje você tem lei que te resguarda, que te protege. E embora tenhamos ainda um judiciário muito machista e misógino, você também tem advogadas que estão atuando nessa causa, assim como nós atuamos defendendo mães solo, mães atípicas, pessoas com deficiência, né? E todas as pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, pessoas que estão ali sofrendo qualquer tipo de violência. Somos pessoas diferentes, assim como a sociedade é. E convivemos com as nossas diferenças, devemos aprender a conviver e respeitar as diferenças. Aquela hora que eu falei não gostei da brincadeira, eu deveria ter sido respeitada e não exposta. E não ter prosseguido num ato de violência, me expondo e subjugando aquela pessoa que eu sou e as outras que estavam ali assistindo. Então é para isso que serve o nosso Pode Sim Senhora, porque o seu direito aqui tem voz. Exatamente.
e que as lágrimas nos acompanhem, mas que essas lágrimas sirvam para nos fortalecer. Isso aí. E eu não poderia deixar de falar às minhas clientes maravilhosas, as mães atípicas, que se nós sofremos preconceito, vocês imaginam, né? As nossas mães atípicas, que hoje 67% delas são mães solos que cuidam sozinhas dos seus filhos com deficiência porque o companheiro abandonou. E não é só o abandono material, é o abandono emocional, é o cuidado do dia a dia. Então isso também é muito importante a gente deixar aqui para reflexão, que a violência ela permeia todos os tipos de maternidade que nós temos, né? Não só a maternidade solo, mas a maternidade atípica também. E a maternidade que está lá dentro de um casamento perfeito, maravilhoso, mas que a mãe é uma mãe solo e nem sabe ainda que é uma mãe solo. Exatamente. O que é uma violência também, né? Então, sejamos mais atentas, nos posicionemos mais, não aceitemos nenhum tipo de violência, porque nós queremos deixar para a próxima geração, que são os meus filhos, os seus filhos, uma geração mais justa, mais digna, mais acessível a todos, onde as nossas filhas não precisam lutar tanto pela liberdade de expressão como nós lutamos hoje. E Vanessa, deixa eu te falar uma coisa. Tá acabando já, menina? Ah, não é possível não. Sério? Não é possível não. Então eu vou deixar um último recado aqui pra você. A gente falou muito aqui nesse episódio, né, de recomeços, de violência e tal. Então você já compartilha esse episódio com alguma pessoa que precisa ouvir isso. E eu deixo um último recado pra você. As nossas avós, nossas bisavós se calaram. As nossas avós ouviram. As nossas mães agiram. Aliás, as nossas mães sobreviveram. Sobreviver. E nós devemos agir. Então, a guerra. Vamos para a guerra de salto alto, de batom vermelho, na sua paleta vermelha ou na sua paleta azul, entendeu? Blue. Mas, gente, esse é o nosso Pode Sim Senhora. Já compartilha aí. Vamos convidar? E a gente precisa contar também para as nossas seguidoras que esse semestre o nosso Pode Sim Senhora está assim sensacional. Não Tem que ver coisa boa aí. Olha o spoiler. No próximo episódio teremos uma psicóloga, leitora de mulher. Mesmo, gente, ela soltou, olha isso. Só não vou contar o nome para vocês. Ah, Mas é lá da minha terra, viu? Eita, Fabulosa! Ela é maravilhosa. Mas também teremos outras profissionais, né, Vanessa? sim. Teremos, além de psicóloga, teremos biomédica, que cuida da beleza feminina. Vamos falar de autocuidado. Os 50 são os novos 30, minha gente. É? Não, né? Não. Os 50 são os novos 50 mesmo. Porque estamos na geração dos 50, mas precisamos e estamos lindas. E podemos fazer tricô também, qual o problema? Se quiser. Esse eu deixo pra você. Fique à vontade. Posso cozinhar, amiga? Eu gosto de comer. Você leva a parte de comer. A bebida também. Eu levo vinho e você faz. Porque que aliás, também aposta é você, né? Teremos também uma nutricionista. Boa. Que vai dar dicas aí de saúde pra gente. Teremos Ela uma médica. Olha, gente, esse semestre de 2025, esse segundo semestre, é para arrasar mesmo, é para você mudar a sua mentalidade aqui com a gente no Pode Sim Senhora. Né, Vanessa? Então é isso, gente. Ela deu todos os spoilers aqui, todos eles, entendeu? Já do semestre. Fica com a gente, compartilha esse vídeo, assiste, manda para quem você acha que precisa ouvir e já acompanha, porque os próximos estão imperdíveis. Vem com a gente. Hello, intensas! E a gente espera vocês no próximo episódio. Beijo! Beijinho, tchau, tchau!